Nesse ano, o Palmeiras conquistou a taça da Série A com propriedade. Mas e nas outras divisões do Brasileirão? Quem levantou a taça da Série D, Série C e etc? Então já deixa o seu like que nesse vídeo vamos conhecer todos os campeões do Brasileirão em 2022. Quem levou o título em cada divisão. Então já bora começar com a porta de entrada do Brasileirão, a Série D. E cara, se tu não conhece a Série D, vai ficar impressionado em ver o quão diferente ela é da A, hein? Primeiro porque ao invés de 20 times, nesse ano 64 disputaram a taça. Sim, é muita coisa. Nele disputa os campeões e vices de cada estadual, que não estão nas outras divisões, mas os que foram rebaixados da Série C do ano anterior e etc. Aí de todos esses clubes, quem se sagrou o campeão da Série D esse ano foi um que nunca tinha ganhado uma taça nacional antes, o América de Natal. Cara, tu com certeza já ouviu falar da América de Natal antes. Eles são da capital do Rio Grande do Norte, são o segundo maior campeão estadual de lá e já até jogaram nas primeiras divisões do Brasileirão. Em 2007, o América chegou a disputar a Série A. Pois é, fez uma das piores campanhas, mas né, tá valendo. Aí depois de jogar Elite, eles passaram por várias crises que fizeram cair até a D. Em 2016, eles foram rebaixados para a quarta divisão e ficaram ali um tempão, sem conseguir voltar a subir, até que chegou a temporada 2022. E mano, o começo de temporada da América não foi aquilo tudo não. No estadual, eles ficaram com o vice, perdendo pro seu maior rival, e na Série D também não tiveram vida fácil. Primeiro que se envolveram numa polêmica com seu treinador, que se recusou a tomar vacina e acabou sendo demitido. Daí tiveram que ir atrás de outro técnico e contrataram o João Brigatti, que mesmo sendo experiente, não conseguiu fazer a equipe jogar muito bem e trocou de clube. Até que Leandro Senna assumiu o comando de forma interina e acabou ficando no cargo. Aí com esse entra e sai de treinadores, o clube quase não conseguiu passar da fase de grupos. E sim, a Série D tem fase de grupos. Como tem muito time, não tem como fazer aqueles pontos corridos, tá ligado? Então eles pegam todos esses times e dividem em 8 grupos de 8, onde os 4 primeiros se classificam pro mata-mata e assim vai até chegar à final. Aí naquela fase inicial, o América caiu num grupo com Retrô e Afogados do Pernambuco, Souza e São Paulo Cristal do Piauí, e lá vai. Sim, o time se chama São Paulo Cristal. E o América por pouco não se classificou. Na última rodada encararam o Souza e se perdessem ficavam de fora do mata-mata. Aí na partida o Souza começou ganhando, mas o América conseguiu virar de forma heróica e foram pra fase final. Se não tivessem virado, simplesmente não iam pro mata-mata, mano. Mas eles conseguiram e valendo vaga pras oitavas, pegaram um time da Bahia chamado Jacuipense e passaram por 1-0. O jogo foi sofrido, só um golzinho. Aí a partir disso a América foi só crescendo. Nas oitavas encararam o Motoclube do Maranhão e ganharam a ida e a volta, e nas quartas eles passaram pelo Caxias por 3-2, garantindo vaga nas semis. E quem chegasse nas semis garantia vaga pra Série C. Então os caras já estavam felizões só em estarem ali. E quem passou junto foi o São Bernardo de São Paulo, Amazonas do Amazonas e Pouso Alegre de Minas Gerais. Aí nas semis caíram contra o São Bernardo e não foi muito difícil. Ganharam por 3-0 no agregado e foram pra decisão da Série D. E nessa primeira final de Série D do América, eles caíram contra outro time inédito na decisão, o Pouso Alegre. Mano, depois de tanto tempo na D, o que a torcida mais queria era o título. E na ida, eles praticamente lotaram a Arena das Dunas com 30 mil torcedores, o segundo maior público da América nesse estádio. Aí com o apoio da torcida, o América conseguiu uma baita vitória na ida por 2-0 e na volta perderam por um gol, mas estavam na frente no agregado. Então pela primeira vez na sua história, o América se sagrou campeão da Série D. Em 24 jogos ganharam 13, empataram 7, perderam 4 e ficaram com um saldo de 12 positivos. Aí o maior artilheiro dos caras foi o Wallace Pernambuco com 9 gols, seguido do Iago com 6. Eles subiram de divisão e tem tudo pra fazer uma boa campanha na C. E falando na terceirona, vamos ver quem foi o campeão da Série C de 2022. E quem se deu bem na terceira divisão foi um que tá num crescimento muito grande e se classificou pra B pela primeira vez na história, o Mirassol. Sim, o Mirassol, um time que os palmeirenses lembram bem, é da cidade de mesmo nome e jogou muito esse ano. Aí a Série C já é diferente da D. Primeiro que ao invés de dezenas de times, só tem 20 clubes e não tem aquele monte de confrontos de mata-mata. Aí na primeira fase, com os 20 times, é feito meio que um de pontos corridos, igual da Série A, mas com uma pequena diferença. Não tem partidas de ida e volta. Os times só se enfrentam uma vez. E nessa primeira fase, quem terminou em primeiro foi justamente o Mirassol. Então já viraram os principais favoritos para levar a taça. Aí eles pegam esses 8 times que terminaram em primeiro e fazem mais 2 grupos de 4. Os 2 melhores de cada subiam de divisão e quem terminasse em primeiro de cada ia pra final. Aí no grupo do Mirassol caiu o Botafogo de Ribeirão Preto, o Aparecidense e o Volta Redonda. Um grupo que davam conta e foram muito bem. O mais difícil ali era o Botafogo de Ribeirão Preto, mas o Mirassol derrotou eles. Em 6 partidas ganharam 3, empataram outros 3 e com 12 pontos somados foram pra decisão. Aí essa final prometia ser muito difícil, porque ia encarar o time que tinha ganhado o AD na temporada anterior e também tinha tudo pra ganhar a taça, o ABC do Rio Grande do Norte, rival da América. Os outros dois que subiram de divisão também
também foi o Botafogo lá e o Vitória. Aí na final, os dois times foram para a primeira partida no estádio Frasqueirão e na casa do ABC, o Mirassol segurou o 0 a 0. Então foram para a volta com tudo e no seu estádio municipal de Mirassol, que tem capacidade para aproximadamente 15 mil pessoas, derrotaram o ABC por 2 a 0 e se sagraram campeões da Série C pela primeira vez. O maior título da história do Mirassol. Que campanha que fizeram! As únicas derrotas foram na primeira fase, onde das 6 que perderam, em 3 já estavam classificados e durante o campeonato fizeram alguns jogos mágicos, como uma goleada de 6 a 0 pra cima do Atlético Cearense. Aí os maiores artilheiros do Mirassol na temporada foram Camilo com 9 gols e o Mingote com 7. Cara, o Mirassol nunca teve numa fase tão boa. Tu pode lembrar deles lá no passado, metendo 6 a 2 no Palmeiras no Paulistão, mas naquele ano foi só aquilo mesmo. Em títulos, os caras estão crescendo muito recentemente. O Mirassol tem tudo pra surpreender mais ainda na segundona ano que vem. E falando na segunda divisão, a Série B desse ano foi histórica, porque tinham vários clubes de peso, como o Grêmio, o Vasco, o Bahia, Cruzeiro, além de vários outros conhecidos. Cara, ali tinha simplesmente 6 títulos de Libertadores e 14 de Brasileirão. Pesada demais essa Série B. E o campeão dessa Série B incrível foi um gigante que finalmente voltou pra elite. O Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil e tem 2 Libertadores, foi rebaixado pra segundona lá em 2019, naquele vexame, e passaram por crises gigantescas. Eles tiveram problemas financeiros, denúncias de corrupção na diretoria e etc. Foram pro fundo do poço. Tanto que na Série B de 2020, o Cruzeiro terminou na metade da tabela, chegando até a serem punidos pela FIFA pela falta de pagamento ao jogador. Aí na Série B de 2021 foram piores ainda, terminando a segundona em 14º lugar. Mano, olha isso, atrás até do Operário. Em muitos momentos parecia que o Cruzeiro ia cair pra C, iam pra sua terceira temporada na segunda divisão. Esse já era o recorde de tempo que um time grande do chamado G12 passava na Série B. Pois é, até que na virada de 2021 para 2022, o Cruzeiro foi transformado numa SAF, ou seja, empresa, e comprado por um cara que tinha sido revelado no clube lá no passado, o Ronaldo Fenômeno. Aí começou uma reformulação geral no clube. Ele trouxe técnico novo, vindo do Uruguai, e até tirou do elenco algumas lendas, como o goleiro Fábio, que é o jogador com mais jogos com a camisa da Raposa. Aí além dessa e de algumas outras saídas, o Cruzeiro fez várias contratações, como o Edu vindo do Brusque, depois outros como o zagueiro Oliveira, meia Neto Moura, Wesley Gasolina e etc. Pra tu ter noção, o Cruzeiro assumiu a liderança na 7ª rodada e não saiu mais. Aí com muita antecedência, garantiram acesso pra Série A e no fim de 38 jogos, terminaram como campeões com uma diferença de 13 pontos pro segundo colocado. No total foram 23 vitórias, 9 empates e só 6 derrotas. Aí 3 dessas derrotas foi quando já era campeão. Os caras levaram a taça, mano, com 6 rodadas de antecedência. Garantiram acesso e logo garantiram um título. E toda essa reformulação e boa campanha do time fizeram os torcedores lotarem o Mineirão. Tanto que dos 10 maiores públicos do ano da Série B, 6 são do Cruzeiro. Aí junto da Raposa, subiram também pra elite o Grêmio, o Bahia e o Vasco, que se classificou no sufoco na última rodada. Aí os artilheiros do Cruzeiro no campeonato foram o Edu, que meteu 11 gols, o Luvanor com 7 e o Rafael com 6. E se tu acha essa campanha do Cruzeiro muito boa, o campeão da Série A fez melhor ainda, o Palmeiras. Cara, o Palmeiras começou a temporada 2022 como bicampeão da Libertadores, vice-mundial e também ganhou o Campeonato Paulista. Então pro Brasileirão era um dos principais favoritos. E os caras já tinham ganhado o Brasileirão em 2016 e 2018, mas com um técnico que é ídolo do clube ainda não. Muitos diziam que o Abel tinha dificuldades em campeonatos de pontos corridos, tanto que nas 2 temporadas que o Palmeiras ganhou a Liberta, ele terminou em 7º e 3º na Série A. Pra tu ver, em 2021 terminaram com quase 20 pontos atrás do campeão Atlético. Então nesse ano o time paulista foi pra provar o contrário, além de já ter uma equipe muito forte com Everton, Gustavo Gomes, Rony, Dudu e etc. Ainda contrataram outros craques como Murilo, Atuesta, depois veio José Lopes, Tabata e etc. Um time bom demais. Só que na primeira rodada, o Palmeiras foi surpreendido e começou perdendo em casa pro Ceará. E depois empatou com Goiás. Não começou 100%, mas com o passar do tempo o time foi se ajeitando, começou a ganhar vários jogos e assumiu a liderança em definitivo na 10ª rodada pra não sair mais. E o torcedor do Palmeiras conseguiu presenciar várias vitórias de peso, principalmente quando o Verdão jogou em casa. No Allianz Parque conseguiram 3 goleadas de 4 a 0 pra cima do Coritiba, do Botafogo e do Fortaleza, e ainda teve algumas vitórias gigantes, como um 3 a 0 em cima do Corinthians. E fora de casa, o Palmeiras também foi forte. Em 19 partidas fora, só perdeu uma. Agora na última rodada contra o Inter, quando já não valia mais nada. Pra tu ter noção, o Palmeiras foi o campeão com o menor número de derrotas na história dos pontos corridos. O recorde anterior era do São Paulo de 2006 e do Flamengo de 2019, que perderam só 4 partidas no mesmo ano que foram campeões, e o Palmeiras terminou o Brasileirão com só 3 derrotas.
Palmeiras. Aí pra fechar com chave de ouro, eles tiveram ainda o melhor ataque com 66 marcados, a melhor defesa com só 27 gols sofridos e saldo de 39 positivos, 81 pontos somados. Então com essa campanha mágica que superou a de 2016 e 2018, o Palmeiras conquistou mais um título da Série A, se isolando mais ainda como o maior vencedor da competição. Aí além da taça, nesse ano também estreou um cara que promete ser um dos melhores do mundo, o Endrick. Cara, com só 16 anos, o Endrick estreou no Brasileirão, contra o Atlético Paranaense marcou 2 gols e contra o Fortaleza marcou outro. Impressionante pela idade que tem. E falando em gols, os maiores artilheiros do Palmeiras nessa campanha foi o Rony, que meteu 12 bolas na rede, e o segundo maior goleador foi sabe quem? O Gustavo Gomes. Sim, o zagueiro meteu 9 gols, na frente do Dudu e do Scarpa com 7. Loucura, né? O Abel Ferreira realmente causou um impacto gigantesco no futebol brasileiro. E aí, em qual posição de qual divisão teu time terminou? Foi campeão? Foi rebaixado? Comenta aí embaixo. Comenta aqui mais 10 vídeos que eu posso trazer e dá uma olhada nos outros que eu já postei. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!